Boa noite, queridos. É um prazer estar aqui. Aqui somos da Igreja Interlagos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Hélio Pilvezan Filho. Hoje é dia 3/3 e agora são 20 horas e 3 minutos. Estamos aqui na Escola do Alicerce Bíblico, tá bom? E se você entrou aí no YouTube e viu as nossas pregações, é um prazer tê-los aqui conosco, tá? Então você pode vir sempre participar, sempre que você quiser. Somos a Igreja de Interlagos, eu sou pastor aqui na igreja. E nós temos cultos regulares, tá bom? Basta você ir lá no nosso site, www.igrejadeinterlagos.com.br, e lá você vai poder saber os nossos horários de culto, e tem um botãozinho aqui na parte de cima também, que é ao vivo, e aí se estiver naquele horário do culto, aí você clica lá, e você vai entrar nessa sala aqui. Me perdoa um pouquinho, minha garganta está bastante usada, porque, para quem não sabe, eu sou professor, então eu dou muita aula, e aí eu fico um pouco rouco de vez em quando, né? Porém, queria que você soubesse que a nossa igreja é uma igreja evangélica, tá bom? Por enquanto, nós estamos nos reunindo apenas de maneira virtual, e se você quiser participar conosco, é um prazer, tá bom? Temos o nosso site, como eu já falei, né, www.igrejadeinterlagos.com.br. Se você quiser se comunicar com a gente, tem um canal para isso, cujo e-mail é faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, tá bom? E estamos também no Facebook e no Instagram, tá bom? Então vamos lá. Bom, como você percebeu, você está aqui na Igreja de Interlagos, na Escola do Alicerce Bíblico. Então o objetivo é dar um alicerce bíblico para você. Alicerçar aquilo que você tem como fé, que é o cristianismo. Existe aí muita desinformação ou informações distorcidas. E o nosso objetivo aqui é justamente fazer o quê? Trazer um entendimento profundo, para que você possa exercer de maneira plena a sua fé em Jesus Cristo, tá bom? O título da mensagem de hoje, que eu vou trazer, ou da aula, queria deixar mais assim como aula, né? É o que acontece depois da morte. Esse é o título desta aula. Por que eu escolhi esse tema? Porque eu tenho trabalhado aqui na igreja há algum tempo para estabelecer o pensamento, o raciocínio correto a respeito do cristianismo. Por exemplo, existem muitas igrejas por aí que elas judaizaram seus cultos, utilizam o Velho Testamento como base da fé, sendo que a base da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo e o Novo Testamento. Não estou dizendo que a gente não deva ler o Velho, não é isso. Mas o Velho Testamento é a cultura judaica, é da cultura judaica. Então, precisamos tomar cuidado para a gente não transformar os rituais do Velho Testamento em rituais no cristianismo. A gente não pode fazer isso. Respeitamos o Velho Testamento, entendemos o Velho Testamento, mas a nossa base de fé é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi profetizado no Velho Testamento, ele foi apontado no Velho Testamento.
Nós temos muito que aprender no Velho Testamento, mas mesmo assim, a base da nossa fé é o Senhor Jesus. É o que aconteceu no Novo Testamento. Lá está a base da nossa fé. Então nós precisamos tomar cuidado para não judaizar a igreja. Eu vejo, uma vez eu fui numa igreja aqui em Santo Amaro, dentro de São Paulo. Quando eu entrei lá, eu falei assim, eu queria ir no banheiro, um determinado instante lá, eu queria ir no banheiro. E lá era um cinema antigo, então eu desci a rampa, assim, fui chegando perto do altar, onde estavam os pregadores e tal. Ao chegar ali perto, eu vi uma bacia com 12 pedras, escrito assim, 12 tribos de Israel. E tinha também aquele castiçal de 7 pontas. E tinha também uma réplica da arca. Aí eu pensei, peraí, eu estou numa igreja cristã ou estou numa igreja judaica? Eu não gostei de ver aquilo. Eu achei uma busca excessiva por ícones, né? Uma iconoclastia. Eu não gostei. Puxa vida, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. A igreja, ainda que física, a igreja física, ela é do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Foi o Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz para me dar vida e vida em abundância. Jesus era judeu, tudo bem. Mas o próprio apóstolo Paulo teve que ir lá apontar o dedo para Pedro e falar assim, Pedro, peraí, velho. Para você ser cristão, você não tem que ser judeu, não. Está errado isso que você está fazendo. Então, de posse dessa informação, de posse dessa situação, eu comecei a militar, entre aspas, aí, né? Não gosto da palavra militância, né? Mas eu comecei a militar, devolver a igreja ou devolver os irmãozinhos para a adoração a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Apenas. É Ele, o Senhor Jesus, que merece toda a honra e toda a glória de qualquer cristão. Se nós temos que proceder as nossas vidas, nós vamos procedê-la de acordo com os ensinamentos de Cristo e o apoio dos apóstolos pelas cartas. Então, eu particularmente fico muito triste. Eu fico muito triste porque eu vejo um monte de irmãozinhos sinceros. Eu não estou dizendo que eles não são sinceros, enganados ou levados por uma mística, por um misticismo, percebe? Então você tem lá igrejas que vendem água do Rio Jordão, igrejas que vendem isso, que vendem aquilo, que fala isso, que fala aquilo, menos da obra redentora do Senhor Jesus. Percebe? Então, existem distorções sobre batismos. Existem distorções sobre o batismo do Espírito Santo. Existe distorção sobre a morte. Sabe? E eu milito e combato esse erro de interpretação. Eu não quero que os meus irmãozinhos desta igreja sejam enganados, sejam levados a contos de fábulas. Não quero isso. Nós temos que aprender o correto. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós precisamos
aprender corretamente. E eu, como pastor aqui dessa igreja, eu me obrigo a ensinar o que é correto. Né? A nossa cultura, a cultura ocidental, ela é extremamente influenciada pela cultura grego-romana, certo? Então, os pensadores da Grécia Antiga, os pensadores de Roma, ou a Igreja de Roma, a Igreja Católica, ela influenciou por muitos séculos, o pensamento cristão. E nós precisamos ser influenciados pelo Evangelho de Cristo e não por outras doutrinas ou filosofias. Percebe? Então, eu já falei isso diversas vezes aqui na igreja, nós não podemos acreditar em fábulas. Nós temos que botar o pé no chão e acreditar no que os apóstolos nos ensinaram, o que o Senhor Jesus nos ensinou. Fora disso, está errado. Eu sempre, né, não precisa abrir não, Eliette, mas eu sempre lembro daquele versículo que tem lá em Gálatas capítulo 1, verso 6. Paulo falando, eu me admiro, né, de que vocês passaram de um evangelho santo, puro, maravilhoso, que eu ensinei, Paulo falando, eu ensinei para vocês, para um outro evangelho, uma outra crença, uma mistura de crenças. Eu tenho a minha vida muito baseada nesse versículos, sabe? A minha vida como pregador, como pastor, ela está todinha voltada para a pregação do evangelho de maneira correta, né? Muito correta. E se você participar aqui da igreja conosco, você vai perceber isso nos cultos, você vai perceber isso nos ensinamentos. A minha preocupação como líder dessa igreja de trazer o evangelho correto, ainda que nós tenhamos que brigar com a nossa cultura. Eu não tenho esse problema de brigar com a minha cultura. Percebe? Eu não tenho problema de brigar com a sua cultura. O que me interessa é levar você na presença do Senhor Jesus para que você aprenda com Ele, para que você se revista de Cristo e seja cheio da glória do Senhor. E não com o ouvido cheio de fábulas. Tá bom? E um dos assuntos é a respeito da morte. Eu, particularmente, eu gosto de pregar sobre esse assunto. Já preguei diversas vezes aqui na igreja, mas sabe aquela história de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Por quê? Porque eu sei que na cabeça de vocês foi plantada a sementinha da cultura católica, da cultura grega. Está lá plantada a sementinha. E é difícil a gente se desvencilhar de coisas que foram plantadas ao longo da nossa vida. Percebe? Eu sou uma pessoa de 60 anos. Eu sei o que é brigar contra a cultura. Não é fácil. Fazer mudanças na nossa vida, na nossa maneira de pensar, não é fácil, é difícil. Mas eu não me furtarei de dizer aquilo que é necessário para que a Igreja de Cristo se achegue naquele dia santa, pura e imaculada. A noiva do Senhor Jesus. Vamos falar sobre a morte, né? Eu quero falar sobre a morte porque eu escolhi esse tema. Eu já vinha pensando. Semana passada nós tivemos um problema aqui de conexão. Meu computador deu problema, eu não consegui gravar nada, não conseguimos gravar nada. Mas tinha até uma pregação para aquela sexta-feira. Mas essa semana eu estava conversando com um amigo e ele começou a me fazer perguntas a respeito da morte.
E eu comecei a pensar assim, falei, puxa vida, se esse meu amigo tem essa dúvida, eu acho que seria bom a gente falar novamente isso na igreja. Então, vamos lá. Nós não gostamos da ideia de pensar de que um dia nós iremos morrer. A gente não gosta dessa ideia. Ninguém gosta. Ninguém gosta de pensar que um dia vai morrer. Estou dizendo do coração parar de bater, percebe? É uma ideia ruim, é uma ideia difícil da gente conceber. Há poucos meses atrás morreu um amigo querido meu, faleceu o meu amigo Luiz. Ele já tinha uma certa idade, tinha 72 anos e foi fumante a vida inteira, então ele morreu de câncer de pulmão. Mas era um amigo extremamente querido, tinha um profundo carinho por ele, um respeito, uma pessoa inteligentíssima, pessoa muito boa. Tive a oportunidade de pregar o evangelho, eu acho que ele até gostou, sabe? Bom, ele faleceu, ele morreu. E nós, vamos falecer? Vamos, nós todos vamos. Eu fiz esses dias 60 anos. 60 anos, não é? É bastante tempo, 60 anos. Eu nasci lá na década de 60, né? E à medida que o tempo passa, eu estou me aproximando do meu fim. Isso é natural, né? 60 anos, tenho 3 filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa. Sou casado com ela há quase 35 anos. Né? Vivemos bem, se vocês me conhecem, sabem como é que é a minha casa. Minha casa sempre foi aberta, pode vir, entrar, comer, beber, fica à vontade, não tem. Os irmãozinhos aqui que estão assistindo aqui em tempo real sabem disso, como é a minha casa. Eu sou perfeito? De maneira alguma. Eu sou o cara, nem pensar, de jeito nenhum. Eu sou uma pessoa que tem defeitos e muitos defeitos, até defeitos e erros demais. Peço perdão a Deus a todos os dias. Mas ninguém quer morrer. Vamos ser claros. Ninguém quer chegar e ficar doente, porque normalmente, vamos pensar assim, né? Vamos pensar numa morte natural. Você fica doente, chega lá nos seus 70, 80 anos e de repente você fica doente, a sua chama, a sua vida vai se apagando, e a gente não gosta de pensar nisso. Temos a Eliette aqui, ela é médica e ela sempre fala, Hélio, eu quero morrer antes de ficar demente, de perder a minha consciência. Sempre fala isso. Ninguém quer morrer, essa é a realidade. Eu duvido a você, eu duvido que se tivesse em cima daquele piano ali, ó, é que não dá para você ver, eu vou mostrar o meu piano lá, ó. Se tivesse lá, em cima daquele piano, um copinho com um elixir que te desse a vida eterna, você iria correndo e tomaria. E eu te digo que existe esse elixir da vida eterna. Essa fonte da juventude, a fonte da vida eterna. Nós vamos falar sobre isso. Mas ninguém quer morrer, essa é a realidade. É uma linha de raciocínio bastante antiga, muito antiga. Todo mundo quer viver. Se eu puder viver até os 200, 250, 700, 900 anos, 2.500 anos, eu pudesse, mas tem que viver com saúde, né? Tem que viver bem, tem que ter disposição, tem que ter alegria, tem que ter, não é? E pensando assim, dessa maneira, quem gostaria de viver 2.500 anos? Estou falando aqui, ó, esse cara aqui. Esse aqui, ó. Todos gostaríamos de fazer isso, né? Mas ninguém quer morrer.
Ninguém quer morrer porque a gente sabe que o momento da morte provavelmente será um momento doloroso. Provavelmente será um momento em que você vai sentir dor, alguma coisa vai falhar em você, alguma coisa dentro de você vai doer e de repente, puf, morreu. É assim que acontece. Mas olha, se você está assistindo esse vídeo e não nos conhecia, saiba de uma coisa. O elixir da vida eterna existe. E o nome dele é Jesus. Você pode viver eternamente se você quiser. Né? Basta você tomar o elixir da vida eterna, que se chama Jesus Cristo. É aquele que morreu na cruz. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. E eu sempre falo aqui, né? A morte, ela foi feita, ela foi introduzida por causa da desobediência. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Gênesis capítulo, não precisa abrir, Liette, capítulo 2, verso 17. Está lá o momento em que a morte entra. Por quê? Deus do Velho Testamento falou assim, olha, se você comer do fruto desta árvore, certamente você vai morrer. E eu sempre falo aqui, se eles não tivessem comido aquele fruto, estariam vivos até hoje. Estima-se que Adão e Eva ocorreram há mais ou menos 6.000 anos, talvez um pouco mais. 6.000 anos de vida. Eles estariam vivos. Percebe? É assim. Mas eles foram lá, pegaram do fruto, comeram. E aí a morte passou a ser um evento na humanidade. Todo ser humano envelhece. Todo ser humano se desgasta. Todo ser humano perece. Há 50 anos atrás, eu era um garotinho de 10 anos. Há 40 anos atrás, eu era um rapaz de 20 anos. Não é? Há 30 anos atrás, a minha esposa estava dando à luz ao nosso primeiro filho. Há 20 anos atrás, a gente já tinha 2 filhas. E assim vai. O tempo passa, a gente envelhece e morre. E ninguém quer morrer. Né? Então, quando a gente começa a ler os evangelhos e começa a ler as cartas de Paulo, existe uma preocupação, sim, principalmente de Paulo. Ele começa a falar, ele fala sobre a morte. Ele fala assim que quando a gente morre, a gente dorme. Paulo trata a morte como um sono. E eu acho muito interessante essa escolha de Paulo de tratar a morte como um sono, porque ela representa muito bem, ela vamos dizer assim, ela define muito bem o que é a morte para o cristão. Quando o cristão morre, ele entregou a sua vida para Jesus. Ele entregou, ele se batizou, ele viveu uma vida como cristão. Pode ter cometido erros, pecados, dificuldades ao longo, mas há uma esperança para ele. A esperança da vida eterna. Então, o Danilo me perguntou outro dia, Elião,
o que acontece depois que a gente morre? Falei, olha, Danilo, depois da nossa morte, nós vamos ter a ressurreição. Apenas. Mas para onde a gente vai? A gente não vai para lugar nenhum. Nós vamos aguardar como um sono. Como diz Paulo lá em 1 Tessalonicenses, ele diz isso. Ele fala que quando uma pessoa morre, ela simplesmente entra num estado de adormecimento e aguarda a ressurreição. E essa, não sei se eu poderia dizer metáfora, mas essa linha de raciocínio de Paulo, ela é muito boa, porque quando a gente dorme, você toda noite dorme 8 horas, 7 horas. Experimenta você ficar deitado numa cama, acordado por 7 horas, é muito tempo, percebe? Fica deitado numa cama, né, se mexendo pouco, durante 8 horas seguidas. É um negócio entediante. É um negócio chato para chuchu. Ninguém faz isso. Aí a gente dorme. Então você dorme lá 10 da noite. Eu costumo ir lá para umas 10, no máximo 10 horas da noite, eu vou para a cama, eu vou dormir. Eu sou uma pessoa que dorme cedo. Eu gosto de dormir cedo e eu gosto de acordar cedo. Da minha natureza. Não critico quem dorme tarde, quem acorda. Não. A minha natureza, eu me sinto, eu já estou numa certa idade, então vai chegando esse horário, 8 horas, 9 horas, eu já vou, sabe como é que é? Eu já vou me encurujando, eu já vou ficando meio assim, tá, eu quero dormir. Eu vou dormir. Aí eu passo 8 horas dormindo, passa como se fosse minutos. Por isso que essa linha de raciocínio do Paulo, de que a gente dorme, é muito boa. Porque se você morrer hoje com Jesus, e o Senhor Jesus voltar daqui a 500 anos, você vai ressuscitar daqui a 500 anos. E vai ter passado 500 anos assim. Você não vai perceber. Entendeu? Por isso que essa figura que Paulo usa do adormecimento é uma figura muito boa. Por quê? Porque você vai dormir. Dormir. Uma pessoa que está dormindo, ela está dormindo. Ela está pensando em alguma coisa, ela está sentindo alguma coisa, ela está... Não, está dormindo. E é o que vai acontecer. Por isso que Paulo usa essa metáfora. Percebe? Vou mostrar alguns versículos agora para você ver. Queria que você abrisse... Não, pera um pouquinho, tem mais uma coisa para falar antes. Antes de você abrir, Eliette, espera só um minutinho. Eu estava falando do elixir, né? O elixir da vida eterna, que se chama Jesus. É meio esquisito falar assim, né? Eu só estou usando aqui de brincadeira mesmo, né? Mas a ressurreição, ela tem um aspecto muito interessante. E você, meu irmãozinho querido, você que está me ouvindo, talvez esteja ouvindo a gravação, não tem problema. Presta bem atenção que a palavra ressurreição significa retornar à vida ao mesmo corpo. Então você, por exemplo, quando Jesus morreu, logo em seguida ele ressuscitou. E ele ressuscitou e voltou no mesmo corpo. No mesmo corpo. E ele ainda mais, ele falou assim, eu não sou um fantasma. Eu não sou um fantasma. Porque sobem em vocês tais pensamentos. Veja aqui que eu não sou um fantasma. Ó, a minha mão, ó. Aí ele falou, Tomé, põe o seu dedo aqui na minha mão para você ver que sou eu mesmo. Depois você procura lá em 1 Coríntios capítulo 6, e você vai perceber que o escritor lá de 1 Coríntios capítulo 6, perdão, falei errado, na 1 Coríntios, Romanos capítulo 6, ele começa a falar sobre o batismo. Né? E lá em Romanos 6, ele fala que se Jesus morreu e ressuscitou, nós que cremos e fomos batizados,
teremos a mesma sorte. Seremos ressuscitados igualmente a Cristo, como Cristo ressuscitou. Do mesmo jeito da ressurreição de Cristo. Então, é isso que a gente tem que pensar. Que a nossa ressurreição acontecerá da mesma maneira que aconteceu quando Jesus ressuscitou. Isso é uma promessa de Jesus. Percebe? Então, nós não temos que ficar preocupados assim. Vamos ficar preocupados aqui que o sujeito morreu, a alma dele foi para não sei aonde, né? O espírito dele foi para não sei aonde, o corpo foi para o cemitério, Não tem nada disso. Não existe isso no Novo Testamento. E eu sempre combato essa ideia, né, de que eu combato essa ideia de que a gente tem uma alma e um espírito que são dissociáveis do nosso corpo. A Bíblia não fala sobre isso. Que alma e espírito, a alma do Hélio e o espírito do Hélio e o corpo do Hélio são três coisas que são dissociáveis, que se separam. Isso não existe. Isso vem do pensamento grego. Isso vem das interpretações da Igreja Católica. Mas no Novo Testamento não é assim. O Novo Testamento tem ressurreição. E eu sempre bato nessa tecla. Quando você ressuscitar, é o Hélio que vai ressuscitar. É o Hélio. Esse que você está me vendo aqui, ó. Eu não sei como vai ser, não faço ideia. Eu não tenho ideia de como vai ser. A Bíblia não deixa claro. Mas ela fala que será igual a de Cristo. Ora, se eu vou ressuscitar igualzinho como Cristo ressuscitou, ao ponto dele chegar para Tomé e falar assim, Tomé, põe o seu dedo aqui, ó. Põe o seu dedo aqui do meu lado, aqui, para ver que sou eu mesmo. Então, irmãos, me desculpa, mas é o que eu entendo. Eu entendo isso da Bíblia, que eu vou ressuscitar exatamente como Jesus ressuscitou. Então, quem vai ressuscitar não é um pedaço do Hélio, a alma do Hélio, o espírito do Hélio. Não, é o Hélio inteiro. Eu sempre bato aqui nessa tecla. Não existe separação. Hélio, corpo, Hélio, alma, Hélio, espírito. Não existe essa separação. É tudo uma coisa só. Para Deus, eu sou o Hélio. Para Deus, para Jesus, ele morreu em favor do Hélio. Jesus não morreu em favor da alma do Hélio. Ele não morreu em favor do espírito do Hélio. E nem morreu em favor do corpo do Hélio. Ele morreu pelo Hélio. Entendeu? Eu acho que hoje a gente vai abrir poucos versículos, viu, Eliette? Porque talvez eu fale mais um pouco semana que vem a esse respeito. Mas percebe como existe muita distorção por aí? Irmãos, quando a gente morre, o Senhor Jesus nos prometeu vida eterna. Então eu vou ressuscitar e vou viver com Ele eternamente. Quantos anos? 100 anos, 200 anos, 300 anos, 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, 10.000 anos, não. Bilhão de anos, trilhão de anos, quatrilhão de anos, quintilhões de anos, eternamente. Que é o que a gente quer. A gente não quer morrer. Por isso que Jesus foi nessa linha. Jesus foi nesse ponto que eu acho fabuloso, eu acho incrível isso. Ele foi lá e tratou do maior medo, do maior receio que o homem tem, que é a morte.
O Senhor Jesus tratou exatamente da morte. Ele veio, nos apaziguou e falou assim, e disse assim, ô Daniel, faz favor, pega uma Bíblia ali para mim, eu esqueci de pegar. Essa de baixo, a de baixo. Essa que você pôs em cima. Isso, essa daí. Essa aqui é a minha. Acho que é a minha, tá bom. Serve essa. Então, quando ele morreu e ressuscitou, ele pensou na desgraça do homem. Qual é a desgraça do homem? É a morte. Percebe? A obra de Cristo está toda fundamentada na existência da vida humana, não da morte. Ele queria, assim, muito que nós tivéssemos essa esperança. Não é essa Bíblia aqui que eu quero. Espera um pouquinho só, vou pegar outra lá. Pronto, voltei. O homem quer viver, ele não quer morrer. Não quer morrer. Você não quer morrer. Ninguém quer morrer. Todos nós queremos viver. Todos nós pensamos no dia da nossa morte. Eliette, abre para mim Lucas. Capítulo 24. Versos 34 em diante, por favor. Tá conseguindo aí? Eu vou abrir que o meu tá fácil aqui, pode deixar. Então tá lá, ó, Lucas, capítulo 24, verso 34 em diante. Aí ele fala assim, verso 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse, paz seja convosco, paz seja com vocês. Acho que eu quero aqui essa versão, a CF aqui, ó. Melhor. Cadê? Paz seja convosco. 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Está aqui, ó. Você percebe que esse pensavam que viam algum espírito, na realidade, tá aí uma dica de que o pensamento grego estava incrustado neles também. A filosofia grega estava lá, incrustada. Porque todo o tempo que Jesus veio, ele sempre falou que ressuscitaria. E na mente deles, no que eles pensavam é que era a ressurreição do Espírito. Olha que interessante. Por quê? Porque eles acabaram de falar aqui, ó. Ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. Olha, se eles estão dizendo que ressuscitou e verdadeiramente apareceu o Senhor, apareceu a Simão, por que eles pensavam que viam algum espírito? Porque eles estavam imbuídos do pensamento grego.
E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? E aí ele fala: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Olha que Jesus está dando uma dica e dizendo assim: olha, vocês vão morrer, mas vocês vão ressuscitar igual eu, igual a mim. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ora, Jesus ressuscitou em carne e osso. E dizendo isso, mostrou-lhes os seus pés e as mãos. Né? E não crendo ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tende aqui alguma coisa para comer? Então, eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: são essas as palavras que vos disse ainda estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então tá aí. Eu não posso ir contra a palavra. Eu não posso ir contra a Bíblia. Jesus está dando dicas aqui para a gente no que crer, em como crer no Evangelho, percebe? Então, irmãos, eu não preguei nada do que eu queria. Eu fiquei empolgado com esse assunto. Percebe? Jesus vai nos dar essa ressurreição. Então, o dia que você estiver perto do seu momento, se alegre com essas palavras. Se alegre com isso. Esteja alegre. Por quê? Porque esse momento, o Senhor Jesus vai pegar você e levar para Ele para sempre. Percebe? E aí a morte não vai ter mais domínio. Nunca mais você vai morrer. Nunca mais. Nunca mais você vai ficar doente. Nunca mais você vai sentir o peso, o cansaço. Eu dou muitas aulas na quinta-feira, sabe? Dou muitas aulas. E aí ontem eu cheguei em casa assim, extremamente cansado. E a minha garganta, eu uso muito a voz para falar, então eu cheguei em casa ontem, eu estava assim que eu não aguentava nem me olhar no espelho. De tão cansado que eu estava. Eu ainda estou cansado. Né? E não vai ter isso com Jesus. Isso não vai acontecer. Entendeu? Vai acabar todo esse sofrimento, todo esse peso. O peso da nossa carne vai acabar. Percebe? O Senhor Jesus, ele ressuscitou e foi morar com o Pai. Ele ascendeu. Jesus subiu aos céus. Percebe? E ele está lá, assentado, à direita de Deus, do Pai dele. Está lá. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Isso vai acontecer com a gente. Percebe? Igualzinho o que aconteceu com Cristo vai acontecer com a gente. Então, irmãozinho, se alegra. A vida não é fácil. Não é. É difícil. Eu trabalho para chuchu. Quer dizer, tenho trabalhado menos, porque agora já me aposentei na CLT, eu me aposentei, só dou aula no Estado, né? Mas uma hora vai chegar o meu momento. Eu vou morrer fisicamente. Se Jesus não voltar antes, né? Mas vamos pensar assim, eu vou morrer fisicamente. Meu coração vai parar de funcionar. Eu sei que esse momento vai chegar. Eu lembro, né, que contar aqui, acho que eu já contei isso na igreja também, mas eu vou contar de novo aqui para vocês. O meu sogro, pai da minha esposa, uma pessoa que eu admirava muito, apesar de ser uma pessoa muito simples, uma pessoa adorável, gostava muito dele. E ele praticamente morreu nos meus braços, só para você ter uma ideia.
Ele tinha diabetes, aí teve complicações. No dia em que ele passou muito mal, eu trabalhava numa empresa, eu saí correndo de lá, fui até a casa da minha sogra, peguei meu sogro no colo, levei para o hospital. 2 dias depois ele falecera. E um dia antes dele falecer, eu fui conversar com ele. Entrei na UTI e eu falei assim, senhor Ani, o senhor sabe o que está acontecendo, né? Ele falou, ele, né, fez assim. Falei, senhor Ani, a sua vida está guardada com Cristo. Ele falou, ele fechou os olhos e o senhor daqui a pouco, senhor Ani, o senhor vai estar com Jesus e tudo isso vai acabar. Ele apertou a minha mão assim, sabe? Com aquela certeza de que ia encontrar com Jesus. Irmãos, eu confesso que eu saí daí. Só um minutinho, que tem alguém querendo falar alguma coisa aqui. Peraí. Nada de importante. E eu sei que o senhor Ani foi, no dia seguinte faleceu. Mas eu confesso, eu me senti triste, lógico, porque eu gostava, eu amava o senhor Ani, amava mesmo, gostava muito dele. Mas ele estava convicto, percebe? Ele estava convicto, muito convicto de que estaria com Jesus logo em seguida. Eu queria ter um pouquinho dessa fé que o senhor Ani tinha. E assim, irmãos, é assim que vai acontecer. E nós temos que estar felizes todos os dias, nós temos que estar alegres. Você não sabe se você vai atravessar a rua, um carro vai passar em cima de você. Espero que não aconteça, lógico que não quero. Mas nós temos que estar felizes, porque se acontecer, olha a promessa que Jesus fez. Ele prometeu, ele falou. Eu vou ser o primeiro. Depois vocês veem. Irmãozinho, seja convicto da sua ressurreição. Não porque a teologia manda, não, seja convicto para que você se sinta bem, para que você se console, para que você não tenha medo, para que cresça em você, para que cresça dentro de você essa esperança maravilhosa. Então, querido, faça isso todos os dias. Você levanta de manhã, você fala, puxa vida, eu não sei se eu vou voltar para casa hoje. Pode acontecer um acidente, pode acontecer alguma coisa, qualquer coisa, pode ser que eu não... Mas eu estou feliz, porque se acontecer alguma coisa, eu tenho agarrado nas minhas mãos a promessa que o Senhor Jesus fez. Porque Ele trilhou um caminho doloroso, difícil, para que eu hoje pudesse ter esta certeza de que se algo me acontecer, eu vou estar com Cristo. Logo em seguida. Fechou o olho agora, abriu o olho em seguida, ao lado do Senhor Jesus. Eu queria que você se consolasse com isso. Console-se. Porque é a melhor coisa que tem. É estarmos convictos, cheios dessa esperança, cheios desta alegria. Porque Paulo falava assim, eu não sei se é bom ficar vivo, ou não sei se é bom morrer. Paulo teve essa dúvida. Falou, viver é Cristo, morrer é lucro. Irmãozinhos, se agarrem nessa promessa do Senhor Jesus. Pega com firmeza. Está aqui, eu mostrei para você. Eu vou falar mais sobre esse assunto na próxima semana, na próxima sexta-feira. Então, se você assistiu aí pela
pelo YouTube, o que eu acabei de falar, venha participar conosco. Venha conversar conosco. Vem, pode vir, não tem problema nenhum. Nós vamos aqui pregar aquilo que está na palavra. A nossa cultura é a cultura do Evangelho. A nossa cultura não é dos gregos, não é da Igreja Romana, da Igreja Católica, não é do judaísmo, não. A nossa cultura toda está integralmente ligada à existência do Senhor Jesus. Tudo que nós pensamos, todas as coisas que falamos, que vemos, que tudo está baseado no Senhor Jesus, na obra do Senhor Jesus. Exatamente como está aqui. É assim que nós vamos pensar. Jesus nos deixou esse legado, legado da palavra. E aí a nossa fé vai aumentar. A nossa fé vai encorpar, vai ficar forte. Me fugiu a palavra, eu ia falar uma outra palavra, mas a nossa fé vai ficar inabalável, ficar robusta. E você vai vencer as dificuldades do dia a dia com alegria. Percebe? Amém? Eu quero fazer uma oração por você. Fecha seus olhos, mesmo que você esteja vendo a gravação, não tem problema. Fecha seus olhos. Jesus querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. A tua palavra é perfeita, a tua palavra é completa. E nós te amamos. Então, Senhor Jesus, nos abençoa agora. Livra-nos do mal. Tira do nosso coração, Senhor, toda essa cultura maligna do tempo, das igrejas, e nos dê, Senhor, a tua cultura. Queremos pensar como o Senhor pensou, exatamente igual. Queremos nos revestir de ti. Nos abençoa. Abençoa aqueles que estão ouvindo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só um segundinho para eu parar a gravação aqui.